A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, amados? Hoje vamos falar sobre o centurião de Cafarnaum, no capítulo 8 do livro de Mateus, dos versículos de 5 a 13. Vamos falar do centurião de Cafarnaum, certo? Cafarnaum localiza-se na costa noroeste do Mar da Galileia, 4 quilômetros do ponto onde o Rio Jordão entra no Mar da Galileia. Na época de Jesus, a cidade era um pobre vilarejo de pescadores, e a leste desse local havia uma pequena guarnição militar sob o comando de um centurião romano, um oficial responsável por 100 soldados. Esse homem, um gentio, considerado imundo pelos judeus. Quem era um gentio? Gentio era todo aquele que não era pertencente à religião judaica. Esse gentio, considerado imundo pelos judeus, demonstrou uma surpreendente confiança na autoridade e poder da palavra de Jesus para curar seu criado. Jesus elogiou o centurião por sua fé e confirmou que os gentios teriam lugar com os patriarcas judeus no reino dos céus, enquanto os filhos do reino, os judeus, não criam nele, seriam lançados nas trevas exteriores. Por que eu estou lendo essa parte? Nessa parte da minha Bíblia de estudo é para fazer uma introdução para o vídeo, né? O vídeo de hoje para falar sobre o centurião de Cafarnaum. Então, Cafarnaum era um pobre vilarejo, essa cidade era um pobre vilarejo, né? Um pobre vilarejo de pescadores. E o centurião romano era um homem, né? Um oficial não judeu, gentil, que era responsável por 100 soldados, né? Então, era uma figura importante, né? Autoritária e tudo mais, porque um homem que é responsável por 100 soldados não tinha pouca autoridade, dá para compreender? Então, é isso. Nós contextualizamos aqui, nos situamos mais ou menos aonde a gente vai entrar agora nesse estudo. Então, vamos ler no versículo 5. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Vamos lá, lembrando, esse centurião, ele era uma figura de autoridade, responsável por 100 soldados. E esse homem chegou até Jesus e começou a rogar a Jesus. O que é rogar? Pedindo ajuda a Jesus, certo? Versículo 6. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quer dizer, esse homem estava pedindo ajuda a Jesus para quem? Para o criado dele. Versículo 7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Aí Jesus aqui afirmou para o centurião que ele iria junto ao centurião e o quê? Curaria o criado dele. Só que no versículo 8, continua, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Quer dizer, o centurião se colocou numa posição de humildade, entende? Ainda que ele tivesse 100, 1000 homens, ele sendo o responsável por esses homens, tendo em poder, autoridade sobre esses homens, ali ele enxergou que Jesus era muito mais importante do que ele. Então, ali ele se colocou numa posição de humildade, falando, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Senhor, diga só uma palavra, uma única palavra e o meu criado sarará. Aqui demonstrou uma fé muito grande, uma fé que ele cria, ele pediu a Jesus, rogou a Jesus, e aqui ele deu um testemunho de fé, que ele cria que Jesus poderia falar uma palavra e o criado dele ia sarar, sem que Jesus precisasse entrar na casa, ver o criado dele, tocasse no criado. Ele tinha tanta fé
que ele não precisava ver para crer, entende? Que nem a gente lembra de Tomé, que Tomé precisava ver para crer. Não, aqui ele demonstrou uma fé ainda maior, que apenas uma palavra de Jesus, ele cria que o servo dele seria o quê? Curado. E aqui ele demonstrou também um bom coração e mostrou o quê? Muita fé. Por quê? Ele estava rogando, não por ele, não pela família dele, mas pelo criado dele. Então ele demonstrou um amor muito grande ao próximo, entende? Repetindo o versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Aqui, ele, além de ter demonstrado uma fé muito grande por crer que somente uma palavra de Jesus bastava para curar o criado dele, ele também aplicou essa fé em um exemplo do cotidiano dele. Então, ele colocou todas as pessoas debaixo da autoridade de quem? De Jesus. Assim como ele fala para o soldado dele, vai, o soldado vai, ou vem, o soldado vem, e ele fala para o criado, faz isso, e o criado faz, ali ele estava afirmando que ele verdadeiramente cria que se Jesus ordenasse, se Jesus mandasse, se Jesus operasse, a gente está debaixo da autoridade direta de Cristo. Então, se for da vontade de Cristo, se Jesus ordenar, aquilo vai verdadeiramente acontecer, porque estamos todos debaixo da autoridade de Cristo. Que Jesus verdadeiramente é o quê? É Deus. A parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, estamos todos debaixo da autoridade de Cristo. Então, se Jesus, basta uma palavra de Jesus para que possamos ser curados. Versículo 9, repetindo. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus se maravilhou. Aquele homem, naquele momento, trouxe o maravilhamento assim para Jesus. Jesus deve ter regozijado. Ele deve ter se alegrado muito em ver tamanha fé. E aqui ele faz uma afirmação. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel. Israel, que foi o povo escolhido por Deus, que foi o povo separado para Deus lá na época do Antigo Testamento. Então, essa fé, que era para ser algo comum em Israel, porque eles até então eram o povo escolhido, era o povo separado, dedicado a Deus, nem em Israel havia tanta fé. Mas aquele homem, que para os judeus era considerado imundo, era um gentio, não fazia parte dos judeus, não tinha parte até então na herança de Abraão, dos patriarcas, aquele homem demonstrou tanta fé que Jesus se maravilhou. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Oh, glória a Deus, amém, aleluia. Então aqui Jesus estava fazendo uma revelação. Jesus estava fazendo a revelação de que muitos vão vir do Oriente, Ocidente e vão se sentar na mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quer dizer, muitos gentios, os não-judeus, vão fazer parte do povo de Deus.
Muitos farão parte da descendência de Abraão, ainda que não sejam judeus. Pelo quê? Pela fé. Pela fé, nós que não somos judeus, pela fé, nós que somos gentios, tomamos parte nas promessas de Deus lá da época dos patriarcas, as promessas que Deus deu a Abraão, a Isaac, a Jacó. Nós fazemos parte dessas descendências, né? Através do quê? Através da fé em Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 13, versículo 29, diz: muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Quer dizer, a dureza no coração do povo de Israel fez com que o evangelho fosse pregado a todos os povos do mundo. A gente vai ver mais adiante, né? Vou dar um spoiler a vocês, mas Jesus foi entregue para ser morto aos não-judeus pelas mãos de quem? Pelas mãos dos judeus. Então, muitos judeus, muitos que faziam parte do povo escolhido de Deus nessa época, não reconheceram Jesus como Messias e desprezaram ele. Por quê? Por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do seu coração, eles rejeitaram Jesus. Então, rejeitaram também, depois da morte de Jesus, né? E a ressurreição, começou-se a pregar o evangelho, junto com os apóstolos, certo? E aí, o que aconteceu? Eles desprezaram os apóstolos, desprezaram a nova igreja, né? A igreja cristã, e aí começaram a perseguir esses apóstolos. E aí que aconteceu o quê? A igreja começou a ser missionária, né? Por assim dizer. O evangelho começou a ser pregado em outros locais e foi se espalhando até o dia de hoje, né? Que a gente tem o evangelho aqui no Brasil, tem o evangelho em várias partes do mundo, e aí é propagado o evangelho adiante. Então, muitas pessoas hoje que não são judeus, né? Hoje são alcançadas pela mensagem de Deus, pelo evangelho. Então, aqui fala, né? Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Continuando agora, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus, capítulo 22, versículo 13, diz... ele fala sobre a festa do casamento. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O povo de Israel eram os convidados. A gente vai estudar esse capítulo 22 mais para frente, né? Que a gente ainda está no capítulo 8. E aí eu vou explicar aos poucos sobre essa festa de casamento, né? Mas aqui fala sobre o povo de Israel, que eram os convidados. Mas eles se revoltaram e não quiseram crer em Deus. Então Deus convidou outros povos, né? Eles eram os convidados de honra. Só que eles ficaram ocupados fazendo outras coisas. Foram fazer outras coisas, rejeitaram o convite, não quiseram ir à festa. E aí o que aconteceu? Então o servo foi lá e chamou outras pessoas, quem estava disposto a ir para a festa. Então chamou o quê? Os outros povos, certo? Então aqueles que eram os convidados de honra, seriam os judeus, que não deram ouvido ao convite, esses ficaram de fora. Então, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem são os filhos do reino? São os descendentes, né? Os descendentes da promessa, fisicamente falando, de carne mesmo. Os judeus, né? Que não creram em Jesus. Que não creem em Jesus como o Messias, como o Salvador. E aí essas pessoas estão o quê? Rejeitando o convite para entrar no reino dos céus. E aí
essas pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar de fora do reino do céu, porque a promessa é que eles alcançassem o reino, mas eles estão rejeitando. Mas em nome de Jesus, muitos que hoje podem estar rejeitando vão poder talvez se arrepender e voltar o quê? Voltar para os caminhos do Senhor e aceitar o convite para entrar no reino. Entende? E versículo 12. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus 25:30 fala também: e joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O povo de Israel, que não creu em Jesus, ficaram fora do reino de Deus. E os outros, novos que não faziam parte da primeira aliança, através da fé, alcançaram a graça de Deus. Em Lucas 13:28 diz: quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Os israelitas que viraram as costas para Deus, adoraram deuses pagãos e não creram em Jesus, né? Fala a respeito deles. Agora no versículo 13, para terminar. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então Jesus falou para o centurião, né? Disse para o centurião: vai e como creste te seja feito. Assim como você creu, assim será feito. Então, naquele momento, ele alcançou a bênção procurada por ele, que era o quê? A cura do criado dele. Então, através da fé em Jesus, aquela grande fé que ele demonstrou, ele alcançou a bênção e a graça de Deus. Amém, amados? E é isso. Que Deus abençoe a todos. Peço sempre para vocês sempre orarem, pedindo a Deus a revelação da palavra. E vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço!